Foi um choque. Por mais que nos tentemos preparar para algo assim, não deixa de ser um choque terrível. E ainda estamos a tentar assimilar isso. E é muito, muito triste. O príncipe Eduardo, o membro mais reservado da família real, chocou toda a gente e todo o Reino Unido está em choque. Durante uma entrevista emocionante, Edward expôs décadas de lutas pessoais que moldaram a sua vida por detrás dos muros do palácio. Pela primeira vez, falou sobre as profundas feridas causadas pelas constantes comparações com o irmão, revelando o impacto que estas pressões tiveram na sua infância e vida adulta. A questão agora é o que o motivou a manifestar-se agora, e como é que a família real reagiu à sua corajosa honestidade. Junte-se a nós enquanto exploramos os momentos que mudaram tudo para o príncipe Eduardo. O dilema do príncipe Eduardo. A família real tem alguns arruaceiros, mas o príncipe Eduardo nunca foi um deles. Era frequentemente considerado o membro mais reservado da família real britânica. No entanto, quando decidiu fazer uma revelação bombástica, o impacto foi tão forte que surpreendeu toda a gente. Foi repentino, quase surreal, ver o príncipe, que construíra uma reputação de calma, durante mais de 6 décadas tão chocado. Pela primeira vez, permitiu que o mundo visse o quanto os últimos anos o tinham esgotado. Não foi uma confissão dramática. Foi simples e crua. E isso tornou-a ainda mais impactante. Mais tarde, os espectadores disseram que sentiram como se estivessem a ver um homem sair da sua própria sombra. Reação do público. A revelação do príncipe Eduardo foi imediata. As pessoas que mal lhe prestavam atenção começaram a reparar na tristeza que sempre se escondia por detrás do seu sorriso. E o que descobriram surpreendeu todos que continuaram a ver para descobrir. As pessoas mostraram vídeos antigos de Edward em eventos oficiais, sabes, reuniões familiares e visitas a instituições de caridade. Compararam o Edward, que costumavam ver, com o que estava a falar agora. Havia uma nova tristeza nos seus olhos, e isso fez com que muitos se apercebessem do quão invisível tinha sido durante a maior parte da sua vida. O seu papel sempre fora discreto e de apoio. Outros tinham permissão para lidar com as suas tempestades. Esperava-se que mantivesse a calma, ver o homem, outrora tão sereno, tremer, ainda que minimamente despertou a compaixão de todo o público. O que poderia haver de errado com o príncipe Eduardo era o filho mais novo, aquele que raramente ocupava o centro das atenções. Foi para Gordonstown, como os seus irmãos antes dele, e mais tarde estudou história em Cambridge. No entanto, o público raramente o associava a qualquer crise familiar importante. Era um membro fiável da família que não causava escândalos, não atraía manchetes, não exigia atenção. Alguns especialistas descreveram-no como o motor silencioso da família, sempre a trabalhar, sempre presente. O mundo já tinha visto personalidades mais exuberantes na casa real. Agora, percebe-se que algo se vinha construindo dentro dele. Embora continuasse a desempenhar as suas funções com a mesma energia de sempre, algo na sua postura tinha mudado. Segundo fontes próximas de Eduardo, este estava preocupado com a rainha Isabel II. Cresceu a vê-la enfrentar as turbulências do reinado. Edward era o mais próximo dela entre os filhos. A rainha realizou mais de 15.000 compromissos oficiais durante o seu reinado e a sua carga de trabalho continuou bem depois dos 90 anos. Edward tentou seguir esse exemplo. Via a constância dela como uma força pessoal. Quanto mais queria honrá-la, vivendo com a mesma firmeza, mais a força dela se tornava um peso sobre os seus próprios ombros. Edward prometera a si mesmo que manteria a família unida da forma que pudesse, mesmo que fosse pequena, após a morte dela. Foi uma promessa, feita em silêncio no dia da sua morte. No mesmo dia, o Reino Unido registrou mais de 10 dias de luto e quase 250.000 pessoas fizeram fila para ver o seu corpo em câmara ardente. Ele queria ser tão sereno e ter um sentido de dever semelhante ao dela. Contudo, a cada mês que se seguia à morte dela, ele sentia o peso desse voto. A responsabilidade começou a instalar-se nos seus ossos. Acordava com a sensação de que algo precioso lhe escapava,
e não sabia como o impedir. Mas não foi só. A união que a rainha mantinha durante décadas começou a dissipar-se rapidamente após a sua morte. Tudo começou pequeno. Menos fotografias de família, menos aparições públicas conjuntas, menor contato entre os diferentes ramos da família. As pessoas em redor do palácio confirmaram que o calor que costumava pairar no ar quando ela entrava já não existia. Sem ela, cada desentendimento parecia maior. Cada distância tornava-se um pouco maior. Edward observou a tensão aumentar entre Charles, Edward William e Harry. O que antes eram desentendimentos controláveis tornou-se mais grave. As discussões sobre o futuro da monarquia criaram novos pontos de pressão. As consequências do desentendimento entre William e Harry ainda se repercutiam pelo mundo, com as sondagens a mostrarem que o público britânico já não confiava na relação entre os irmãos. Outro problema era a situação de Edward. Afetava não só a imagem pública da família, mas também os laços emocionais no seu seio. Charles enfrentou as suas próprias batalhas ao tentar conduzir a instituição num período com menos membros da família real em atividade e uma maior exigência de transparência. Cada um deles enfrentou a sua própria tempestade, e cada tempestade contribuiu para a atmosfera tensa que Edward experimentava diariamente. Edward absorveu tudo isto em silêncio. Ele não discutiu sobre nada, não tomou partido, simplesmente absorveu tudo, e o peso cresceu dentro dele. Havia mais portas fechadas, chegadas mais cuidadosamente, cronometradas, conversas mais controladas no palácio. O lugar que antes lhe parecera um lar começou a parecer um museu onde todos tentavam não perturbar o silêncio. O distanciamento emocional tornou-se o aspecto com que mais se debatia. Não se tratava de uma crise pública. Era o ambiente privado que mais o afetava. Percorria divisões onde a memória do riso ainda persistia, mas o ar presente era tenso. Olhava para os retratos da rainha e sentia conforto e pressão ao mesmo tempo. Pensava na sua calma, na sua firmeza, na sua capacidade de unir as pessoas, e perguntava-se por que não conseguia recriar o mesmo sentimento. Esta pergunta silenciosa tornou-se a semente do seu lento colapso. Quanto mais se esforçava, mais se aproximava do limite da sua paciência. Não se tratou de um colapso explosivo, mas, sim, de uma lenta mudança interna. Mas o que muitas pessoas não perceberam é que a situação atual de Edward não é um caso isolado. Vamos recordar o passado, regressar à sua infância, onde tudo começou. Acompanhe-nos, pois isto é apenas o início. Infância e educação do príncipe. Eduardo. Durante os seus primeiros anos, o príncipe Eduardo era a criança calada da casa. Charles era o herdeiro que todos observavam. Anne tinha uma confiança que a impelia a transitar por qualquer ambiente. Edward atraía a atenção sem sequer tentar. Edward percebeu muito cedo que era diferente. Não lutava por espaço. Preferia sentar-se a ouvir e observar o mundo a girar à sua volta. Por vezes, as pessoas confundiam-no com timidez, mas, na verdade, era uma sensibilidade que ele nunca aprendeu a esconder. Apercebia-se de coisas que outras crianças ignoravam. A forma como uma pessoa mudava de expressão quando se sentia desconfortável. A forma como os funcionários pareciam cansados depois de longos dias. A forma como a sua mãe carregava a coroa com um equilíbrio que escondia a atenção sobre os seus pés. Prestava atenção aos humores e aos silêncios. Lembrava-se de pequenos pormenores que ninguém esperava que ele reparasse. Estes hábitos moldaram quem ele se tornaria e, discretamente, impulsionaram-no ainda mais para uma vida de observação. A sua proximidade com a rainha surgiu naturalmente daí. Ela compreendeu que ele não era como os outros. Sentia frequentemente que ela conseguia ver a confusão ruidosa dentro dele, mesmo quando não dizia nada. Encontrava conforto na presença dela. Quando a vida no palácio se tornava demasiado pesada com as expectativas, ele mantinha-se perto dela porque ela tornava o ambiente mais agradável. Admitiu, durante uma entrevista, que a rainha Isabel lhe disse uma vez que sabia que ele via o mundo de forma diferente. Ela quis dizer isso como um incentivo, mas mesmo em criança,
ele pressentia que este tipo de visão podia ser tanto uma bênção como uma maldição. À medida que foi crescendo, a questão de onde se encaixava na ordem real tornou-se cada vez mais difícil de ignorar. A hierarquia na família era clara e pública. Carlos era o futuro rei. Anne já tinha construído uma identidade forte. Edward atraía muitas atenções, tanto dentro como fora do palácio. Muitas vezes sentia-se como uma peça a mais num conjunto, que já parecia completo. Não queria competir com os outros. Queria encontrar o seu caminho, algo que combinasse com a forma como via a vida. Mas definir este caminho era mais difícil do que a maioria das pessoas imaginava. Estas dificuldades não foram dramáticas, eram pequenos e constantes. Tentou juntar-se aos fuzileiros navais reais no início dos seus 20 anos, mas abandonou o treino após 4 meses. As críticas não pouparam ninguém. Os jornais descreveram-no como alguém sem resistência física. Se isto lhe parece chocante, espere até ouvir o que ele fará a seguir. Poucos anos após a saga na Marinha, aventurou-se na produção televisiva com grande entusiasmo, e a empresa tornou-se alvo de piadas em vários jornais britânicos. Alguns salientaram que os seus programas raramente alcançavam elevados índices de audiência e que a sua empresa filmou em tempos perto do príncipe William, na universidade, contrariando as orientações do palácio. A comunicação social exagerava cada deslize por causa de quem ele era. Cada manchete minava a sua confiança. Tentava ultrapassar isso, mas aqueles momentos instalavam-se silenciosamente dentro dele e influenciavam a forma como se julgava. Então, apareceu a Sophie. Quando a conheceu, a sua vida mudou de uma forma que ele nunca imaginou. Ela compreendia a sua bondade. Ela proporcionou-lhe algo que ele nunca tivera, em abundância e segurança emocional. Ela não o tratou como uma figura secundária. Ela tratou-o como um homem que merecia espaço. Em 1999, o seu casamento foi assistido por mais de 200 milhões de pessoas. Contudo, naquele dia, ele não se sentiu sobrecarregado, porque ela estava ali ao seu lado. Tê-la significava que finalmente tinha alguém que o compreendia com clareza e o acolhia de uma forma que o público nunca conseguira. Com Sophie, encontrou o equilíbrio. Ela possibilitou-lhe construir uma vida que lhe permitisse ser a versão de si mesmo de que realmente gostava. Trabalharam juntos em projetos de beneficência, apoiaram causas sem alarido global e promoveram mudanças significativas. As pessoas viam como ele relaxava perto dela. Os seus irmãos também notaram. Era como se as partes mais sensíveis dele tivessem finalmente espaço para respirar. Ainda assim, as comparações nunca cessaram. Carlos era o detentor da coroa e cumpriu as suas funções com mais de 500 compromissos em vários anos. Edward manteve-se no centro das atenções públicas muito antes do início das controvérsias mais graves. Edward sentava-se em silêncio ao lado de tudo aquilo, fazendo o seu trabalho e esperando que o mundo o visse um dia como algo mais do que o irmão esquecido nas sombras. A insegurança não dominava a sua vida, mas manifestava-se em momentos em que as câmaras se aproximavam demasiado, ou quando os críticos voltavam a comparar os irmãos. Ele sabia como era percebido. Desejava que as pessoas compreendessem que os membros mais reservados da família também tinham os seus próprios deveres. Então, aconteceu algo que o deixou devastado. Foi a morte da rainha Isabel. Segundo fontes de Apalca, a morte da rainha reabriu todas as suas antigas inseguranças de uma só vez. Era a única pessoa que entendia a sua fragilidade, não como fraqueza, mas como parte da sua natureza. Perdê-la foi como perder a única âncora que o mantinha firme desde a infância. O funeral foi assistido por mais de 4 mil milhões de pessoas em todo o mundo. E para o Eduardo, foi simplesmente avassalador. Estava ao lado dos seus irmãos enlutados, mas o seu luto dizia respeito tanto à sua identidade como ao seu amor por ela. Sentia a ausência dela mais profundamente do que esperava. Sem ela, o palácio parecia diferente, e sentiu-se vulnerável. Após a morte dela, algo que ele tinha enterrado durante anos começou a vir novamente ao de cima. O custo emocional da vida no seio da monarquia
Aquele que aprendera a engolir desde a infância regressou, mas desta vez já não conseguiu afastar o sentimento. Não era raiva, não era medo, era a pressão. E a pressão atingiu o seu ponto de ebulição durante uma recente reunião da família real. O que estamos prestes a revelar vai mudar tudo o que pensava saber sobre Edward. Fiquem conosco. Confronto do príncipe Eduardo com o rei Carlos. Recentemente, o rei Carlos convocou uma reunião da família real. Não houve cerimônia, nem alarido. Apenas uma reunião numa sala. O quarto tinha um ligeiro cheiro a madeira polida e alcatifa velha. O tipo de cheiro que sempre fez Edward lembrar-se das longas horas que passava a percorrer os corredores na sua juventude, observando e pensando em silêncio. A situação era crítica. A preocupação pública vinha a crescer. E a família real precisava de aparentar união. No entanto, o clima era de grande frustração. E Edward sentiu tudo isto a instalar-se sobre ele quase antes mesmo da reunião começar. Quando o rei Carlos finalmente abriu a reunião, concentrou-se em manter a família unida e o público tranquilo. Falou sobre a unidade, sobre a importância de cada ação ser ponderada e disciplinada, sobre evitar qualquer deslize que pudesse vazar para o conhecimento público. Quando chegou a vez de William falar, repetiu quase tudo o que o pai tinha dito. Tudo girava em torno das aparências, de evitar o mínimo sinal de vulnerabilidade. Edward ouviu atentamente, apercebendo-se da ênfase que William dava à perfeição e à contenção. Cada palavra lembrava-lhe que a família tinha sido treinada para priorizar a imagem acima da paz. Harry não compareceu na reunião. Ninguém o mencionou abertamente, mas Edward podia sentir o vazio que isso criou. Todos sabiam que faltava algo na família. Conseguia ver a preocupação no rosto de Charles. A ausência fazia com que cada comentário sobre a união familiar parecesse uma mentira intencional. E isso despertou uma profunda inquietação em Edward. Chegou então o momento que quebraria a parte mais calma da contenção de Edward. Charles afirmou com calma e objetividade que algumas relações reais eram irreparáveis. As palavras atingiram Edward como um golpe físico. Sentiu o ar à sua volta mudar, e algo dentro dele transformou-se. Tinha sido um observador silencioso lidando com tempestades internas e frustrações pessoais durante anos, mas, desta vez, a sensação era diferente. Era uma declaração do chefe de família, uma afirmação de que certos laços já não valiam a pena cultivar, já não valiam a pena proteger. A declaração deixou Edward com uma necessidade súbita e urgente de responder. E foi nesse momento que Edward fez algo que deixou toda a família em choque. Fiquem atentos, porque a história está prestes a tornar-se surpreendente. Edward falou sobre a honestidade emocional, sobre a necessidade de reconhecer os sentimentos em vez de os reprimir na busca da perfeição. Criticou a obsessão da família pelas aparências e lembrou-lhes que isso acontecia frequentemente à custa de ligações genuínas. Pela primeira vez, Edward desafiou abertamente a família, confrontando a estrutura rígida e a frieza emocional que há muito regiam as suas interações. Testemunhas do encontro repararam que o olhar de Charles se arregalou. William mudou de postura e Camila desviou o olhar por um instante, sem saber como reagir à quebra do protocolo. O desabafo não se ficou por aqui. Edward falou sobre o custo emocional de viver atrás dos muros do palácio, de agir na perfeição, enquanto se sente profundamente doente. Falou de momentos em que viu a família desintegrar-se silenciosamente, em que desejou calor e ligação, que pareciam eternos, sempre fora do seu alcance. Quando terminou, Edward pôde ver o choque nos rostos daqueles que o rodeavam. Até Charles, que geralmente dominava o ambiente sem esforço, pareceu apanhado de surpresa. William, que se orgulhava do seu autocontrolo, apenas conseguiu encarar. Camila estava absorta no momento, mas fez o possível para desviar o olhar. Edward percebeu que não tinha a intenção de os chocar tão profundamente, mas a verdade que lhes contou já não podia permanecer escondida. Atordoado pelas suas reações, saiu da sala. Vagueou pelos corredores, a princípio. Nem sequer reparou nos funcionários, entrando
e saindo silenciosamente das suas funções. A sua mente estava repleta da tensão do desafio do peso de dizer a verdade num lugar onde era frequentemente silenciada. Sentia-se ao mesmo tempo libertado e aterrorizado. Falar aliviara-lhe o coração, mas também expora uma ferida que ainda não conseguia cicatrizar. No meio da sua jornada, Edward iria em breve encontrar algo que mudaria a história. Fique conosco para descobrir o que ele encontrou. Edward estava parado junto à porta de uma sala silenciosa e reparou numa carta sobre uma secretária. Parecia-lhe familiar. O papel era grosso, a caligrafia precisa e deliberada inequivocamente da rainha. Já tinha visto cartas dela, antes geralmente formais e dignas, mas esta parecia um pouco diferente. Era profundamente pessoal, dirigida não a um cargo, mas a uma pessoa. Enquanto lia, sentia a presença dela. A carta falava da importância de proteger o coração da família, de reconhecer que a união não se resumia às aparências ou à imagem pública, mas à ligação emocional. A vermos-nos plenamente mesmo quando era difícil. Ela lembrava-lhe que a força não se media apenas pela compostura ou perfeição, mas pela compreensão, pela empatia e pela coragem de falar e agir com honestidade. Ao ler as palavras, Edward sentiu-se reconfortado por a rainha lhe ter confiado algo vital para a família. A mensagem lembrou-lhe que a responsabilidade de manter a família emocionalmente unida era agora em parte sua, que a sua personalidade calma, sensível e observadora não era uma fraqueza, mas sim uma necessidade. Ela reconheceu as complexidades, as fissuras e o distanciamento que se tinham criado entre os seus irmãos e encorajou-o a ser uma ponte. Uma presença que pudesse nutrir onde outros se tinham tornado inflexíveis. A carta fez Edward parar por um instante. Percebeu que o seu desafio à família, as palavras que arriscara dizer em voz alta, eram apenas o início. Compreendeu que proteger o coração da família não era um ato isolado, mas um esforço contínuo e paciente que exigia resiliência, coragem e sensibilidade. A responsabilidade não seria simples, e a tarefa era complexa, mas a carta da rainha dava-lhe uma direção discreta, mas inegável. O encontro e as suas consequências expuseram fraturas, tensões e ausências na família que já não podiam ser ignoradas. A sua própria voz rompera o longo silêncio, e as palavras da rainha recordavam-lhe a importância daquela voz. Guardou a carta no bolso, e foi nesse momento que decidiu confessar. A sua confissão abalará o país como nunca antes. Continue a observar, enquanto revelamos os detalhes surpreendentes da confissão de Andrew. Confissão chocante do príncipe. André. Num documentário recente que celebra a vida e a época da Rainha Isabel, o príncipe André fez uma revelação bombástica que abalou o povo britânico. Edward entrou no estúdio tranquilo no dia da entrevista. Parecia confiante, mas Sophie percebeu que ele não estava calmo. Ela estendeu-lhe a mão num gesto de conforto. Ele assentiu levemente, agradecido, mas a atenção envolvia-o como uma segunda pele. As câmeras começaram a gravar. As luzes piscaram e a equipa preparou-se em silêncio. Todo o evento tinha como objetivo celebrar o legado da rainha. Mas Edward planeava falar não só sobre as memórias das suas conquistas. A conversa começou de forma descontraída com perguntas já conhecidas sobre as realizações da rainha. Edward respondeu com cuidado e cortesia. A sua voz era calma, no entanto. Era evidente que estava tenso para quem prestasse atenção. Depois veio uma pergunta simples sobre ela pessoalmente, sobre a sua vida longe dos holofotes. Fez uma pausa, respirou fundo e o seu olhar desviou-se ligeiramente, como se estivesse a lembrar de algo. Então Edward revelou a grande surpresa. Falou sobre uma conversa privada que teve com a rainha, perto do fim da vida dela. Descreveu o momento como íntimo e descontraído, uma daquelas raras ocasiões em que uma monarca permitiu que a sua família visse os seus medos, as suas esperanças e os seus desejos. Ela tinha lhe pedido que desse continuidade a algo que garantisse que o vínculo emocional entre os seus filhos, os seus netos e a família como um todo se mantivesse intacto. Ela encarregou-o de proteger o coração da família,
não apenas a sua imagem, uma responsabilidade que exigiria vigilância, paciência e coragem. Mas não foi só isso que aconteceu. Enquanto Edward relatava as palavras da rainha, a emoção que tinha sido reprimida durante décadas veio finalmente ao de cima. Admitiu sentir que tinha falhado naquela promessa. As lágrimas formaram-se nos cantos dos seus olhos espontâneas e incontroláveis, traçando caminhos pelo seu rosto. Falou das fraturas no seio da família, das pressões do dever e das feridas que ficaram por dizer. Edward confessou um profundo arrependimento, uma saudade do calor e da ligação que outrora definiram a sua família. Recordou momentos da infância, das noites tranquilas com a rainha em que partilhava histórias ou ensinamentos sábios. Recordou ter visto os seus irmãos crescerem sob o escrutínio público, testemunhando triunfos e decepções enquanto ele permanecia isolado. Explicou que a família se fragmentou muitas vezes sob o peso do dever e da expectativa. A voz de Edward embargava em alguns momentos. Era possível sentir a tristeza de décadas passadas a observar relações a desgastarem-se sob pressões invisíveis. Pensou em momentos em que o riso poderia ter aliviado os fardos, em que as conversas poderiam ter encurtado distâncias, em que a honestidade poderia ter ajudado, mas nunca nada disso se concretizou. As palavras de Edward passaram da reflexão à revelação. Revelou que talvez a monarquia se tivesse apoiado demasiado na perfeição e no refinamento, e que talvez fosse à altura de abraçar a humanidade. O público esperava frequentemente demonstrações impecáveis, uma compostura inabalável e uma dignidade constante. Mas a confissão de Edward sugeria que havia coragem na vulnerabilidade, valor na honestidade e força em reconhecer a imperfeição. Entre lágrimas, Edward falou de uma visão para o futuro, não grandiosa nas cerimônias, mas íntima no propósito. Queria que a monarquia fosse um espaço onde as relações importassem mais do que as aparências, onde as vozes pudessem ser ouvidas sem julgamento, e onde a honestidade emocional pudesse coexistir com a tradição. Reconheceu que ainda não tinha alcançado o pleno sucesso, mas a sua admissão era em si mesma um passo, uma ponte para a reparação, a compreensão e a lenta recuperação do calor familiar. Enquanto as câmaras registravam a sua confissão, Eduardo permitiu-se um momento para respirar, para sentir o peso de décadas dissipar-se um pouco. Sophie apertou-lhe a mão delicadamente. O estúdio permaneceu em silêncio à sua volta. As suas palavras reverberaram e estenderam-se muito para além das paredes, tocando espectadores que nunca imaginaram ver um membro da realeza tão descontraído. A entrevista terminou, mas a confissão de Edward manteve-se no ar. Foi um ponto de viragem não só para ele, mas para a própria percepção da monarquia. A nação tinha visto um príncipe despojado das suas pretensões, lidando abertamente com o arrependimento, a saudade e a esperança. Demonstrara que a vulnerabilidade não era fraqueza, que a imperfeição podia coexistir com o dever e que a humanidade importava tanto como a tradição. Para Edward, era o início de um novo capítulo, um momento de reflexão e clareza que iria moldar o seu caminho em frente e talvez, com o tempo, influenciar a família que jurara proteger. Naquele silêncio, após as câmaras pararem de gravar, Edward sentiu uma mudança subtil. A confissão não resolveu todas as fraturas, nem curou todas as feridas antigas, mas abriu um espaço para a verdade, para o diálogo paracônico. Sabia que a viagem estava longe de terminar, que a tempestade familiar ainda rugia silenciosamente por detrás das portas do palácio, mas pela primeira vez em décadas tinha falado, e o peso na sua mente começara a diminuir. Obrigado por ficar conosco. Acha que Eduardo fez bem em confrontar o rei Carlos Partilli? A sua opinião nos comentários se gostou do vídeo. Curta, partilhe e subscreva o nosso canal. Além disso, clique no vídeo seguinte no seu ecrã e também vai gostar.